Olá, seja muito bem-vindo em mais uma aula do curso Novos Membros. Nessa aula, nós apresentamos o conteúdo do capítulo 15 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, tratando a respeito da Bíblia. Ah, Meu nome é Robson, eu faço parte da equipe ministerial dessa igreja e dou as boas-vindas, em nome dessa igreja, que é uma igreja que ora trabalha com uma família de discípulos de Jesus. Nós iniciamos o estudo da última grande divisão deste livro. Então, a partir de agora, nós estaremos olhando para essa parte final do livro Os Primeiros Passos do Discípulo. E nessa sessão, nós daremos atenção a alguns tópicos importantes da religião cristã. E o primeiro deles, que a gente vai tratar, como eu disse, é a respeito da Bíblia. Todo bom pai se preocupa em providenciar meios para a manutenção dos seus filhos. Então Deus nos concede a Bíblia, e os sacramentos como canais da sua dispensação, da dispensação das suas bênçãos para nós, para aqueles que Ele ama, para o seu povo. Assim a gente pode olhar para essa pergunta do Catecismo de Heidelberg, a pergunta 65, diz assim: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem a fé? De onde ela vem? E a resposta: vem do Espírito Santo, que a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então a gente já tem esse ponto sendo tratado, e é nessa direção que a gente vai caminhar, que essa fé então ela é colocada no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e fortalecida pelo sacramento. E assim a gente segue tratando a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros, a escritura dos cristãos. Esta escritura é a palavra de Deus inspirada, infalível e suficiente. Então, inspirada, infalível e suficiente. Também a gente, como a gente também traz, ela é a única regra de fé e prática. Nós temos aqui nesse slide alguns textos que vão falar a respeito disso. Por exemplo, quando a gente olha para 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, nós encontramos lá: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que te fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nessa palavra, dessa carta do apóstolo Paulo para Timóteo, a gente entende um texto inspirado e ela mesma trazendo essa verdade, que é uma palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, alguns outros textos que você pode estar olhando para eles com mais calma. E também a ideia que, pela palavra de Deus, somos salvos, edificados e santificados. Então, tudo isso acontecendo pela ação de Deus, no Espírito Santo, usando a palavra de Deus, a sua palavra inspirada. Um texto a gente pode ler aqui, o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa palavra de Deus que tem esse aspecto de ser usada para a nossa edificação. Um outro texto também, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele
vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Então, essa ideia da importância, né, como leite, o genuíno leite espiritual, ou seja, esse alimento necessário, esse alimento importantíssimo para a alimentação, né, da criança e assim espiritualmente para para o nosso crescimento e para a nossa sustentação. Quantos e quais são os livros da Bíblia? A ICAR afirma que a Bíblia tem 73 livros. Já nas Bíblias que nós, os protestantes, utilizam, né, os protestantes e evangélicos, há 66 livros. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E muitas vezes a gente comenta, fala a respeito de algumas palavras, né? E talvez você já tenha ouvido em pregação, falando-se a respeito do texto original, ou o termo, a palavra lá no original. Então, quando a gente diz isso é porque ali, como foi escrito, o texto ele foi escrito, o Antigo Testamento em hebraico, né? Com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. E no Antigo Testamento, então, nós temos 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Aqui a gente pode, então, mencionar que, por exemplo, na Igreja Católica, na ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, há um acréscimo, né, nesses 66 livros. Eles acrescentam 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico, ou Siracida, né, o mesmo livro, também o livro de Tobias e Sabedoria. E também eles, na Bíblia da Igreja Católica, existem alguns acréscimos ao livro de Esther e Daniel. E a gente pode olhar para esse conteúdo, né, que foi acrescentado à Bíblia Católica e entender que existe algum aspecto, né, de valor, por exemplo, informação histórica e cultural, mas a gente não considera, eles não devem ser considerados como palavra de Deus inspirada, né, considerados como textos inspirados. E eles já não eram assim considerados inspirados pelos judeus. Os judeus não entendiam esses livros como sendo inspirados, e assim também a gente também não deve entender como palavra de Deus, como textos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, a ausência de inspiração pode ser constatado no próprio material, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse material mesmo ele já não se coloca como sendo um texto inspirado, como é o caso de 2 Macabeus, no capítulo 15, versículo 38. Isso se difere, por exemplo, quando a gente lê os textos que nós entendemos como inspirados, quando a gente vê ali os escritos pelos profetas, pelos apóstolos, que escreviam, registravam, tendo essa convicção de que o texto ali era inspirado por Deus, e eles entendiam que Deus estava falando por meio daqueles textos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para 2 Macabeus, capítulo 15, o verso 38 diz: se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso o que me foi possível. Então, de certa forma, o autor está dizendo que talvez seria um texto conveniente, né? Mas, no entanto, ele abre esse precedente aqui para ser também considerado um texto vulgar e medíocre. E ele assume essa condição. Então, a gente deve entender que esse texto demonstra aí que o autor ele está entendendo, né, que esse texto, né, e assim como os outros textos também, são textos escritos humanamente e não um texto provindo de Deus. Na Confissão de Fé, né, o artigo 1, parágrafo 3, vai dizer: os livros
geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Daí a gente olha para essa lista, então, dos livros, né, que nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, e nesse slide a gente tem, né, se você tiver interesse, entrando aí no site da nossa igreja, ipbriopreto.org.br, você pode até acessar esses que estão grifados, por exemplo, nessa cor mais parecida com um rosé, uma cor mais rosada, está grifado, né, por exemplo, o texto de Gênesis e Isaías, como sendo um texto que constam ali no nosso site com exposição, né, pregações que vão trabalhar esses livros de forma parcial. Quando a gente vê essa cor amarela, né, os textos grifados de amarelo, são textos que foram pregados de forma completa. Então você tem esses materiais lá no nosso site. E esses livros, por exemplo, Ruth, Esther, Jó, Eclesiastes, tem a pregação lá completa no nosso site. E alguns que estão sendo trabalhados, por exemplo, o texto de Provérbios, ele está sendo trabalhado nos cultos de oração, às quartas-feiras. E o livro de Salmos já foi trabalhado, então temos ali um texto que foi pregado no culto de oração, e você consegue ter acesso a esse material lá no site da nossa igreja. Também, né, dando continuidade aos livros, né, que constam ali no Antigo Testamento, exposição completa lá no nosso site, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Naum, Sofonias e Malaquias. E o texto pregado parcialmente, a exposição parcial de Zacarias. Agora, quando a gente olha para o Novo Testamento, também temos eles aí sendo mostrados. Em Marcos, a gente já tem lá, né, o Evangelho todo pregado, né, sermões em Marcos, completa no nosso site, e tem a exposição parcial também, uma segunda série de pregações em Marcos que está em curso. Também em Lucas, a exposição parcial, 1 Coríntios, né, a exposição parcial também, e em andamento, Atos e 1 Tessalonicenses. E são esses os textos, né, que nós temos no Novo Testamento, ainda aqui também esses que apresentam já lá no nosso site exposição completa, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e a exposição parcial de Apocalipse. O que vimos até aqui? Que o Espírito Santo nos abençoa com os meios de graça objetivos, que são as Sagradas Escrituras e os sacramentos. A Bíblia é a palavra de Deus, composta por 66 livros, 66 livros inspirados, né, pelo Espírito Santo, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No próximo segmento dessa aula, aprenderemos sobre como devemos desfrutar da Bíblia como meio de graça. Espero encontrar você lá, que Deus abençoe.